Deixa eu falar uma coisinha aí. Isso serve para o Mateus e para alguns que não têm a mesma coragem do Mateus de falar a verdade, assim, de que acordou mal-humorado, que não gosta de acordar cedo, e blá, 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 blá. As coisas de sempre, de adolescente, de aborrecente, né? Dos mimados da vida. Deixa eu falar aqui uma coisa. Tem muitos meninos que, né, a essa hora não comeu nada. Tem muitas crianças da idade de vocês a essa hora que não tem nada para fazer. Por quê? Seu pai não tem dinheiro para pagar uma escola, não tem dinheiro para pagar um computador e nem um celular, igual você tem aí, Matheus, para poder assistir uma aula. Ele queria estar acordando uma hora dessa para poder estar assistindo uma aula. Sabia, Matheus? É. E ele estaria feliz da vida. Ele estaria alegre. E ele também estaria alegre se ele tivesse algo para se alimentar agora cedo. Então, assim, a dica que eu dou é o seguinte: seja grato com o que você tem, com acordar cedo, né? Por mais chato que seja, não tô falando que é legal, não, tá? Não tô falando que é legal. Tem dia que é chato mesmo. Tô falando que eu acordo feliz todos os dias, não. Não. Tô pagando de. Ai, a professora é feliz todos os dias quando ela acorda. Tô falando isso, não. Mas vamos ser gratos, tá? Vamos ser gratos por aquilo que Deus dá pra gente. Tá bom? Vamos tirar o pirulito da boca aí, amigo? Agora é aula. Agora é aula, tá, Vinícius? Dia de aula, horário de aula não é horário de estar com chiclete, pirulito, mastigando. Vamos lá. Vocês já tiveram aula de inglês? Agora nós temos a aula de geografia. O conteúdo de geografia desse trimestre ele também é extenso, por isso que a gente vai acelerar aqui um pouquinho. Hoje eu vou mandar a revisão para vocês de língua portuguesa. Só vou adiantar aqui para vocês que é sobre substantivo, tá? Abstrato e concreto. Só para relembrar, porque vai cair na avaliação de vocês. Já enviei a Tia, avaliação. só uma pergunta. Só uma pergunta. Você vai dar prioridade para geografia, igual você fez ontem de história? Eu não sei como é que eu vou fazer hoje, não. Tá? Depende do tempo, depende do nosso ritmo. Tá? Do ritmo de vocês também, na hora de fazer tarefa. Depende disso. Porque online a gente nunca sabe, Eduarda, como é que funciona, né? Se os alunos, o andamento do aluno, como é que vai ser, depende. Tá? História sim, porque a história é mais extensinho, né? Mais complicadinho para achar a resposta, enfim. História eu dei sim. Então, vamos falar aí sobre a região sudeste. Vocês vão datar para mim a 157 até a página, marquei aqui, 171. 157 a 171. Pedro, bora ligar sua câmera aí, por favor? Pedro Costa? E é 67 ou 57? 157, gente. A 171. A região sudeste, gente, ela é formada, pode ir datando e ouvindo, tá? A região sudeste ela é formada por 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, Espírito Santo, capital Vitória, 157 a 171, Pedro Costa. Rio de Janeiro, a capital é Rio de Janeiro, e São Paulo, a capital é São Paulo. A região sudeste ela tem como limites ao norte o estado da Bahia, a leste o Oceano Atlântico,
A oeste, o limite são os estados de Goiás e do Mato Grosso do Sul. Ao sul, o estado do Paraná. E assim nós podemos perceber que os limites da região sudeste, norte, região nordeste, sul, região sul e oeste, a região centro-oeste, fazem dela uma região de transição entre a região nordeste e a região sul. É só um detalhezinho, nada tão importante para vocês estarem memorizando tanto, não. Na imagem da página 158, de novo, quem está me perguntando a página aqui de novo? Mais uma vez. Rafael, qual a página? Pela 10ª vez. 157 a 171, Rafael. Gente, o processo de desenvolvimento dessa região sudeste econômico, o processo de desenvolvimento econômico da região sudeste trouxe algumas melhorias para condições de vida, tá? Para parte da população. Só que, por outro lado, trouxe também, ao mesmo tempo, alguns problemas econômicos e sociais. Se aumentando a economia, melhorando o desenvolvimento econômico, aumentou-se, cresceu-se o número de favelas. Vocês podem observar aí que dá para perceber que é uma favela, né, na imagem da página 158. Aumentou casos de violência e de insegurança. Automaticamente, falta de assistência médica de qualidade nos hospitais públicos, falta de moradia também, porque aumentou o número de pessoas sem teto e a deficiência na qualidade da educação pública. Isso tudo aí acontece nas cidades, nos estados da região sudeste. Por quê? É uma região muito populosa, certo? E o desenvolvimento econômico é muito grande. As pessoas mudam-se muito, as pessoas vão muito para essa região procurando melhorias de vida. Então, se vão muito para essa região procurando emprego, né, melhorar de vida, automaticamente há o quê? Um grande número há um aumento populacional no lugar. Consequentemente, tudo isso aí, vai aumentando. Crescimento de favela, aumento de casos de violência e de insegurança, falta de assistência médica de qualidade nos hospitais e assim sucessivamente. Vamos sublinhar isso daí, que é interessante vocês estarem sublinhando. Todo esse parágrafo aí da 158, o primeiro parágrafo, de processo de desenvolvimento econômico até educação pública. Como é que é o relevo dessa região sudeste? Ele é bastante diversificado. Nele há planaltos, serras e as chapadas, tá? É o que mais se predomina. Os planaltos e as serras estão mais presentes no leste e sudeste, tá? Tem também, podemos observar também na região sudeste, presença de planícies litorâneas e interiorâneas. Só que para vocês terem uma ideia, se vocês forem questionados em relação ao relevo dessa região, você pode, sem medo de ser feliz, colocar que a região sudeste ela é caracterizada pelo relevo de planaltos, serras e chapadas, tá? É o destaque maior. Agora, como é que é o clima da região sudeste? O predominante é o tropical e o tropical de altitude, tá? Embora varie muito quanto à temperatura, entre quente e subquente.
E a umidade também, entre semiúmido e superúmido. Aí na página 159, sublinha para mim o primeiro parágrafo, fala bem isso daí, ó. Os climas predominantes são o tropical e o tropical de altitude. Embora variem quanto à temperatura, entre quente e subquente, e a umidade, entre subúmido, semiúmido e superúmido. Uma característica marcante nessa região sudeste, gente, é o seguinte, que o que influencia muito o clima da região é o relevo, tá? Por quê? O relevo e as chuvas. As áreas que são mais baixas, próximas ao litoral, elas possuem a temperatura mais alta, enquanto as áreas com relevo mais elevado apresentam uma temperatura mais baixa. O relevo ele é responsável ainda pelas chamadas chuvas orográficas. Tá vendo o destaque aí? Está escrito em negrito na 159? Chuvas orográficas. Sublinha aí, por favor, para a gente saber o que significa isso. Chuvas orográficas, que ocorrem quando os ventos marítimos tentam ultrapassar relevos elevados, que formam barreiras. Esses ventos se resfriam, condensam e se precipitam em forma de chuva. E a hidrografia? Como é que funciona a hidrografia na região sudoeste? Os recursos hidrográficos da região sudoeste são basicamente os rios de planalto, normalmente com cachoeiras, o que dá grandes possibilidades de aproveitamento energético. Quando a gente fala rio de planalto, é porque tem o quê? Algumas quedas d'água, tá? Por isso que se fala que tem grande possibilidade de recursos energéticos, tá? Embora dificulte a navegação. Não tem como você ficar navegando muito em lugares que tem muita, o quê? Caimento de água, né, gente? Presentes em toda a parte, os rios compõem as diversas bacias hidrográficas e fazem com que a região tenha grande potencial para o aproveitamento hidrelétrico. Dentre as suas bacias hidrográficas, destacam a bacia do Paraná, a do São Francisco e as bacias do Leste, Sudeste e Sul. Como é que funciona a vegetação? Qual a vegetação característica da região sudoeste? A vegetação nativa do litoral é a Mata Atlântica. Já em Minas Gerais, predominam o Cerrado e a Caatinga, onde se encontra mais ao norte do estado. Então, a vegetação nativa do litoral é a Mata Atlântica. Porém, em Minas Gerais, predominam o Cerrado e a Caatinga, tá? Então, tem uma variação aí, beleza? A vegetação natural. As vegetações predominantes da região sudeste são o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, se perguntar para você, qual é a vegetação natural da região sudoeste? Cerrado e a Mata Atlântica, tá? Então, o que vocês precisam saber? Não precisa nem ficar... Vamos sublinhar aí, porque daí fica mais fácil para vocês localizarem, tá? 160 aí, primeiro parágrafo, tá? Vegetação, do tópico vegetação natural. As vegetações predominantes da região sudeste são o Cerrado e a Mata Atlântica. Vamos, Cleuber? Quê? Acorda? É aula, amigo. 160, no tópico vegetação natural. Primeiro parágrafo aí do tópico. Tá vendo onde está escrito vegetação natural? Eu tô acompanhando tudo. Tá, meu amor. Vai ter que sublinhar também. Sublinha aí. As vegetações predominantes da região sudeste são o Cerrado e a Mata Atlântica. Opa! Tem um companheiro entrando. Tô feliz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
Só um minutinho, gente, que eu preciso, estou muito feliz, uma pessoa está entrando aqui. Abre sua câmera aí para te ver. Deixa eu te ver. Saiu. Ô, tia, quem entrou? Vamos aí, página 161. Demografia da região Sudeste. A região Sudeste é a mais populosa do país. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Além disso, é a mais urbanizada e mais povoada, com uma alta densidade demográfica, que pode ser atribuída ao fato histórico de ter recebido inúmeros imigrantes, ou seja, que veio lá de fora, né? Tanto de outras regiões do Brasil, como vindos de outros países. Segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE, os maiores centros urbanos e industriais do Brasil estão no Sudeste. É onde vivem aproximadamente 80 milhões de pessoas. Grande parte da população dessa região se concentra em São Paulo e no Rio de Janeiro. No seu interior, a maior concentração ocorre no Triângulo Mineiro e no noroeste do estado de São Paulo, onde estão localizadas duas importantes cidades, respectivamente Uberlândia e Ribeirão Preto. Nessa região é possível encontrar três grandes metrópoles brasileiras: São Paulo, a cidade mais rica do país, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São cidades que oferecem boa infraestrutura para receber empresas e indústrias. São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas metrópoles globais por terem expressiva influência econômica. Porém, quando eu falei das favelas, existem muitas favelas no Rio de Janeiro, em São Paulo, por conta disso, tá? Por conta da superpopulação. É muito bem desenvolvida, né? Tem uma infraestrutura boa em relação para receber indústrias, né? Empresas e tudo mais. Porém, tem esse pequeno problema, tá? Isso aí, infelizmente, tem os prós e os contras, né? Em 1940 e 1950, vamos prestar atenção na aula, sem brincadeira aí, por favor, tá? A industrialização da região Sudeste se desenvolveu de forma expressiva, contribuindo para o surgimento de empresas públicas e privadas produtoras de matérias-primas, energia elétrica, aço e combustível, e de bens de consumo, como indústria que confeccionam produtos diretamente para o mercado consumidor. A maioria dos migrantes era de camponeses que não podiam comprar a sua própria terra. Eles viam na esperança de trabalhar nas indústrias e nas atividades de comércio e de prestação de serviço, que se desenvolviam rapidamente nas cidades do Sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Alguns imigrantes chegaram a construir espaços geográficos onde há a presença maciça de pessoas do seu país de origem. Lá em São Paulo, por exemplo, gente, tem bairros, por exemplo, que tem pessoas muito japoneses, tá? Tem bairros só de japoneses e assim sucessivamente, tá bom? Então, esses imigrantes fizeram esses espaços, tá bom? Deixa eu falar aqui uma coisa. Parece que eu tô percebendo que tá tendo algumas brincadeirinhas aí, ou é coisa da minha cabeça? Vinícius, Pedro Costa, se não ligar a câmera, eu posso retirar aí da aula? Eu vou remover da aula.
Eu vou tirar vocês da aula. Senta aí, Vinícius, por favor. Posso continuar minha aula? Ok, gente? Então, vamos lá. Em relação à demografia da região sudeste, eu falei que é a mais populosa do país, né? Foi a região que mais recebeu imigrantes, por isso que é a mais populosa, é a mais rica, né, das regiões, é a que possui, no caso, como é que eu vou dizer, uma infraestrutura melhor, né, em relação a empresas, a indústrias, né, e que também proporciona mais empregos, né, para as pessoas, mas que tem as consequências também. Que consequências são essas? Tudo aquilo que a gente sublinhou lá no início, né? Favelas, falta de escolas públicas, boas escolas, né? E assim, hospitais, enfim. Citei também para vocês que São Paulo e Rio de Janeiro são as metrópoles mais importantes dessa região, né? Que é interessante vocês procurarem aí e estarem sublinhando isso daí, porque eu posso perguntar também. Que é interessante vocês estarem sublinhando, tá? Continuando aí, nós vamos falar sobre a economia da região sudeste. A região sudeste, ela possui atividades econômicas bastante diversificadas também, por ser a região mais, como que eu vou dizer, mais rica, né? O que vão desde a sua indústria bem desenvolvida até a agricultura. Então, em todos os sentidos. A pecuária e o extrativismo. Esse desenvolvimento, gente, da região sudeste vem desde o início do século XVIII e XIX, com o cultivo do café, né? Começou com o cultivo do café, que atraiu muitos imigrantes europeus. Com esse dinheiro do café, gente, os fazendeiros investiram na instalação de indústrias, especialmente no estado de São Paulo. Então, sublinha aí esse primeiro parágrafo da 163, que é interessante. Então, tudo começou com café, no caso que eu estou falando da agricultura, tá? Desenvolvimento da economia no estado de São Paulo, começou com o café. Começou lá no início do século XVIII. E quando a gente fala, e o extrativismo? E o extrativismo, professora, onde que fica, né? Onde que entra o extrativismo na região sudeste? O extrativismo, gente, não teve um papel muito importante, salvo apenas o petróleo, tá? O petróleo, sim, teve uma grande importância nessa região, mas, no geral, foi o único. Tá bom? Porque o café realmente teve o seu desenvolvimento, teve a sua grande importância. Aí, nessa parte do extrativismo, fala-se o seguinte, eu quero que vocês comecem a sublinhar primeira, segunda, terceira, quarta linha, a extração do petróleo, tá vendo aí? Vê se vocês conseguem achar. Na quarta linha, da página 163. Pedro Messias, por favor, pega o seu lápisinho aí na mão e acompanhe a aula. 163, no tópico extrativismo, quarta linha. Primeira, segunda, terceira, quarta. A extração, 163. Quarta linha no tópico extrativismo. A extração de petróleo, a maior zona de extração petrolífera do país, encontra na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Ok?
Sublinharam? Agora nós vamos falar lá embaixo, na 163, sobre o extrativismo vegetal. Sublinha também. A atividade extrativista vegetal é quase inexpressiva na região. Mesmo assim, percebe-se a extração de madeiras na Mata Atlântica, ao norte do Espírito Santo, e exploração em Minas Gerais, no Cerrado, para obtenção de lenha. Não tem grande importância, mas mesmo assim percebe-se a extração de algumas madeiras da Mata Atlântica, tá? E o extrativismo mineral, sublinha também, em destaque com a pesca importante no Rio de Janeiro e em São Paulo. Indústria, gente, nem se fala, né? Porque é a região que mais se tem indústria. Até o século XIX, gente, não existiam indústrias no Brasil. Todos os produtos que eram industrializados vinham para o Brasil trazidos de outros países, tá? O café, ele foi o produto que gerou as condições necessárias para a industrialização. Até então, não existiam indústrias aqui no Brasil. Isso aí é importante vocês estarem sublinhando. Na página 164, no tópico indústria, até o fim do século XIX, não existiam indústrias no Brasil. Todos os produtos que eram industrializados vinham para o Brasil trazidos de outros países. O café foi o produto que gerou as condições necessárias para a industrialização. Continua. Após o declínio da indústria do café, nos anos de 1920 a 1930, outras indústrias que surgiram graças à primeira floresceram de forma mais independente, especialmente a de transformação de matéria-prima. Marcadamente a siderúrgica, a petroquímica, a automobilística e a naval. A industrialização da região sudeste é, por esse motivo, bastante intensa e diversificada, meninos. Merecendo destaque a região do ABC Paulista. Ela é formada pelos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Alguns dos produtos beneficiados nas indústrias do Sudeste são os minérios, hidroeletricidade e o petróleo, principalmente na bacia de Campos. Então, a industrialização, gravem isso, a industrialização da região Sudeste, ela é bastante intensa e diversificada, merecendo destaque a região do ABC Paulista. O que é isso? O que é a região do ABC Paulista? Quem faz os municípios que fazem parte da região do ABC Paulista. Tá vendo o ABC Paulista aí? Sublinha. ABC Paulista. Aí pula para os municípios aí. Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Encontraram? Conseguiram encontrar? Isso é interessante, tá? Isso aí eu posso pedir para vocês identificar em mapa ou escrever quais as regiões que fazem parte do ABC Paulista, ok? Ok. A agricultura da região Sudeste, 165 aí, por favor. A agricultura da região Sudeste, gente, tem elevado padrão técnico e grande produtividade. Os produtos em destaque são o café, a laranja, a cana-de-açúcar e uma variedade de frutas. Os solos, eles são férteis, tá? E o café tem destaque no interior de Minas Gerais. O Sudeste também se destaca pela maior parte da produção da cana-de-açúcar do Brasil. Outros produtos do Sudeste são algodão, milho, arroz, mamona e amendoim. Na pecuária,
é praticada principalmente a pecuária intensiva. E a qualidade do gado é bastante alta, especialmente a dos bovinos e dos suínos. Devido ao grande número de rebanhos bovinos, a região é uma grande produtora de leite, que atende tanto a população local como a indústria de laticínios derivados. Aqui mesmo na região, nossa região centro-oeste, tem muitos produtos que vêm da região sudeste, tá? A produção de carne bovina e suína permite a instalação e o desenvolvimento de frigoríficos e indústrias de laticínios. A criação de aves, pode sim, a criação de aves e a produção de ovos se concentram no estado de São Paulo e são os maiores do país. Isso aí não é novidade, porque eu já venho falando isso desde o início para vocês, tá? Como é que é o comércio e a prestação de serviço dessa região sudeste? Outra atividade econômica que gera bastante emprego na região sudeste, gente, e renda para o sudeste é o turismo, tá? Isso aí é demais. Vocês vão saber por quê. 166 aí. Sobrinha, outra atividade econômica que gera bastante emprego e renda para o sudeste é o turismo, responsável por grande parte das atividades econômicas da região. Por exemplo, o Rio de Janeiro com o seu carnaval, mundialmente famoso, atrai milhões de turistas. São Paulo conta com um grande potencial urbano de hotéis. Pode continuar, sublinhando. Boa gastronomia e entretenimento. Minas com suas cidades ricas em história. E o Espírito Santo com suas belas praias e belezas naturais. Por exemplo, esse ano que vem, eu não sei se vai ter carnaval. Então, a economia do Brasil pode ser atingida por conta disso. Porque vem muitas pessoas de outros países para curtir o carnaval aqui no Brasil, né? E isso traz muito dinheiro, tá? Por que traz muito dinheiro? Porque as pessoas vão para os hotéis, né? Investem, compram muitas coisas aqui, né? Lá, principalmente lá no Rio de Janeiro, onde realmente acontecem os desfiles. Investem em muitas coisas aqui. Então, fazem girar a economia do país. Então, pode acarretar muitos prejuízos, né? Então, aí a gente pode ter um prejuízo muito grande, infelizmente. Não podemos nos esquecer das praias do Rio de Janeiro. Quem já foi no Rio de Janeiro aí? Eu que não. Eu tava na barriga de Jesus. Rio de Janeiro é muito Eu sei das praias. Eu nunca fui, mas dizem que Eu ainda tô afim de ir. diz que as praias. quero muito ir. Mas lá também tem Ô tia, eu não fui no Rio de Janeiro, Eu fui lá no Rio de Janeiro, Cabo Frio. Cabo Frio, diz que é lindo, né? Cara, eu tenho medo de ir no Rio de Janeiro, porque toda vez que eu ouço a história de alguém que vai lá no Rio de Janeiro, fala o seguinte: você anda com o celular, 2 minutos depois o celular não tá mais no seu bolso. Fala tenho medo assim, no Rio de de Janeiro. tiro, né? Bala perdida, mas aqui também tem muito isso, né? Goiânia não tá perdendo muito para isso, não. Nós temos as praias de Copacabana, né? Olha aí, tá vendo aí embaixo a imagem? Praia de Copacabana, é essa daí da imagem, olha que linda. De Ipanema também, nós temos os atrativos também turísticos mais famosos da região, que é o Corcovado, que é esse daí, do bondinho, né? Muito interessante, bem legal. Mas eu nunca fui e não tenho vontade de conhecer porque eu tenho medo demais. Eu morro de medo. Tia, um lugar que eu tenho vontade de conhecer bastante é fora do país, que o meu pai já foi para trabalhar. Eu quero muito ir para os Estados Unidos, mas eu não quero falar inglês. Só que eu quero ir para os Estados Unidos. Só fazer o que Eu também. É necessário fazer. Existe o tradutor. Deixa eu falar aqui rapidinho. Nosso tempo aqui está acabando. E eu preciso só dar um recadinho aqui para vocês.